1 Coríntios capítulo 2. Gostaria de começar com 4. Vamos pensar o 4 aí? A palavra da minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria de homem, mas em demonstração de espírito e poder. A palavra da minha pregação não consistiu ou não consistia em palavras de persuasão de sabedorias de homem, mas em manifestação do Espírito e de poder. Nove. Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra, sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com outras coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que tem o Espírito discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Ontem nós começamos a tratar algumas coisas relacionadas ao Salmo 119, entendendo que alguns aspectos do Salmo, algumas palavras que os salmistas usaram ali, revelam o que Deus pensa a nosso respeito. A lei, o mandamento, o preceito, a palavra, o juízo de Deus, revela de fato o que Ele pensa sobre nós. E como Ele institui a lei para Israel, na primeira aliança, como uma realidade de relacionamento. Se vocês ouvirem a minha voz, cumprirem o meu mandamento, então sereis minha propriedade peculiar. Então a maneira como o povo vivia, daria condições de Deus conviver, se relacionar com eles. Quando o Senhor traz a profecia ao profeta Jeremias, a perspectiva de uma nova aliança que viria depois daqueles dias, ele vai dizer que a nova aliança, ou a última aliança, ela não seria semelhante à primeira. Porque a lei não estaria mais escrita em tábuas de pedras, mas essa lei estaria escrita no nosso coração. E aí ele diz que ninguém mais diria ao outro: vamos conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Fica claro na nova aliança que o projeto da primeira aliança era que Israel conhecesse o Senhor. Era estabelecer um processo de relacionamento. O homem foi criado para isso. O projeto inicial de Adão é para que o homem pudesse desfrutar da presença, da companhia.
o homem pudesse desfrutar de uma amizade, de um relacionamento com Deus. Algumas pistas estão no texto e às vezes a gente passa batido nelas, né? Quando, por exemplo, diz que na viração da tarde o Senhor vinha. E eu imagino que se fosse hoje para tomar aquele chimarrão com Adão no final da tarde, né? Para sentar com Ele, para compartilhar com Ele, para conviver com Ele. E todo o processo vai se mudando, vai se corrompendo, vai se transformando. Nossa, você deu uma aumentada bruta aí, brother. Dedinho duro, pesado, hein? Tudo vai se modificando. Quando a gente percebe que a maneira de pensar do homem começa a se reverter. Estava conversando com você sobre isso ontem, assim, uma perspectiva que eu tenho muito clara do texto. O Senhor coloca o homem e a mulher no jardim para que eles desfrutem disso, para que eles cuidem, para que eles tratem. E a única coisa que o Senhor diz é: tem uma árvore no meio do jardim. Essa aí não comam, porque o dia que vocês comerem, morrerão. Aí veio a conversa atravessada da serpente, dizendo: certamente não morrerás. Deus é sinistro. Ele sabe que o dia que vocês comerem da árvore, vocês vão ficar iguais a Ele, conhecendo o bem e mal. E o que a serpente propõe é que eles fossem semelhantes a Deus. Eles já eram. Deus os fez à sua imagem e à sua semelhança. Talvez o grande problema é que no coração de Lúcifer ele queria ser igual. E a proposta que ele faz a Adão e Eva é essa: que eles não sejam só semelhantes, mas que eles sejam iguais, compatíveis. O que acontece com Adão e Eva depois é assustador, porque é um jogo de pensamento que é muito interessante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 3. No verso 3 vem a orientação de Deus. Já abriram aí? Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem tocareis, para que não morrais. Quando a serpente aborda a mulher e faz a proposta de que os olhos seriam abertos, eles seriam como Deus, compatíveis com Ele, conhecendo bem e mal, então há uma mudança imediata na percepção da mulher e do homem, porque alguns covardes costumam dizer que o problema foi Eva, né? Mas o texto diz que ela comeu e deu ao seu marido, então ele estava do lado. E a omissão dele talvez tenha sido pior do que o pecado dela, porque a quem foi entregue a gerência do negócio foi para ele, ela era ajudadora idônea. Então, no mínimo, ele tinha que dizer: para de conversar com a serpente na esquina e vamos cuidar das coisas. Mas ele se omite. Agora, olha como a percepção muda. A convicção que eles tinham da parte de Deus, da palavra de Deus, é que se eles comessem, eles morreriam. Mas olha no 6. Vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Podem ler. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Aí vem a jogada que eu mostro para vocês: e deu também ao seu marido. Então, possivelmente ele estava com ela.
Você tem como afirmar isso? Não, porque ele não tinha GPS, né? Eu não posso dizer para você onde que ele estava no exato momento, mas se ela come, dá para ele, dá para entender que ele estava perto. Oi? Isso, é porque isso aí já é uma traduçãozinha, né? O texto hebraico não diz que ele estava em sua companhia, mas diz que ele a comeu e imediatamente. O verbo tem essa noção de tempo imediato. Então ela não comeu e levou para ele. Ela comeu e deu para ele e ele comeu. Certo? Agora vocês conseguem perceber a sacada que acontece na cabeça dela? Havia uma palavra dizendo: se você come, você morre. Mas ela começa a ver a árvore e o fruto com outros olhos. E é claro que não era a questão dos olhos que estavam funcionando, era o pensamento. Ela conclui, diante da argumentação da serpente, que a árvore, o fruto que não deveria ser comido, passou a ser bom, agradável e desejável. Há uma distorção imediata na cosmovisão. Lembra que eu falei de cosmovisão ontem? Lembram que eu falei sobre cosmovisão ontem? Cosmovisão é todas as coisas e cada coisa dentro dessas todas as coisas. Reparem que a visão de Eva, a maneira como ela enxergou aquilo, a maneira como ela viu o fruto foi diferente. Não era mais algo que imporia a eles morte. Não era algo que comendo eles passariam por uma disciplina e um castigo de Deus. Mas agora era algo bom, agradável, desejável. Mais assustador ainda fica quando o texto vai narrando o que aconteceu depois disso. Logo depois disso a gente vê o conflito de Caim e Abel. Ambos tinham sido ensinados, é claro que eles tinham sido ensinados por Adão, a entregarem ofertas. A cosmovisão de Abel estava correta, a de Caim, não. Lembra que eu falei ontem que a forma como você faz é tão importante quanto aquilo que você faz? Ambos ofertaram. Mas Abel tinha a visão correta de como tinha que ser a oferta. Separou o melhor do seu rebanho. Mas quando o texto narra a oferta de Caim, diz que a Caim separou uma oferta da sua colheita. Ele também ofertou. Mas eles não ofertaram da mesma forma, sob um mesmo conceito, cosmovisões diferentes. Estão conseguindo me acompanhar? Está confuso? Talvez quem veio ontem tenha um lastrozinho maior, né? Quando o texto vai falando do que aconteceu com a humanidade depois, nós chegamos a Gênesis 6. Vamos lá? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Verso 5. Bacana esse negócio do texto ali, hein? Show. Nunca tinha pensado nisso. Vamos lá? Viu o Senhor? Vamos ver juntos? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O quê? O que que o Senhor viu? Que toda a imaginação dos pensamentos do coração dos homens era continuamente má. Dá para entender como a coisa vai crescendo? Em Eva, a distorção era quanto ao fruto. Em Caim, a distorção era em como fazer. Em Gênesis 6, a imaginação,
a cognição do pensamento, o processo de desenvolvimento do pensar e do coração e do sentir era continuamente mal. Estava conversando com a pastora ontem um pouquinho sobre algumas coisas. E você tem toda a liberdade de chegar aqui e consertar isso. Tá? Mas eu vejo a constituição do homem dividida em dois aspectos muito claros, apesar de eu ser tricotomista. E não dá para não ser tricotomista se você crê na Bíblia, porque 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo são plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus. Se eles fossem a mesma coisa, Paulo não os separaria. O apóstolo Paulo não os separaria. Não é? Mas acredito que a perspectiva entre alma e espírito se divide ainda mais porque eles são de natureza diferente. Substancialmente diferente. Alguns acreditam, alguns dicotomistas dizem que alma e espírito é como se a alma fosse nosso e o espírito fosse a claraboia. Não é? Essa palavra da claraboia nunca me desceu muito bem na garganta, mas... né? Sabe o que é uma claraboia, né? Com teto solar. Seria assim, um carro com teto solar. Corpo e espírito são elementos relacionais. Alma é processador. Como que eu manifesto minha relação com as coisas naturais? Com o meu corpo natural. Como que eu sei se é quente ou frio? Como que eu posso perceber se é doce ou amargo? Como que eu posso conceituar se é bonito ou é feio? Para Cláudio, uma coisa pode ser bonita, para mim pode ser feia. O conceito não é definido, está na forma como você vê. Mas igualmente são os nossos olhos que nos permitem perceber. Então o corpo permite a relação com o que está fora de mim, com as minhas percepções. Estão entendendo? Mais ou menos? Emoções também se manifestam assim. Você leva muito tempo sem ver a sua namorada, você leva muito tempo sem ver o seu filho, você leva muito tempo sem ver os seus pais. Quando você chega, você está morto de saudade. O que você faz com a saudade? Você para diante da pessoa e diz assim: sinta a minha saudade. É? O que você faz? Comumente, abraça, beija, acolhe, chamega. Hã? Você usa o seu corpo. Quem já não ouviu alguém dizer assim: nossa, a dor aqui nas costas, estou tenso essa semana. Somatiza. O corpo somatiza. Ele manifesta elementos que são emocionais, sentimentais. Mas ele também é o elemento de relação entre o que está dentro, em minha alma, e o que está fora de mim, que é natural. O meu espírito faz a mesma coisa, só com aquilo que não é natural. O meu espírito me relaciona com o que é de Deus. Elementos relacionais. Assim como a minha experiência física é processada pela minha alma, a minha experiência espiritual também precisa ser processada pela minha alma. Por isso que, em resposta à cosmovisão distorcida de Eva, de Caim e depois de toda a humanidade, nós temos o apóstolo Paulo dizendo e ensinando aos irmãos de Corinto que nós temos a mente de Cristo. E a palavra mente ali é um termo integrado no grego. Não é apenas o pensar, é o pensar, o sentir e o fazer. São os elementos que implicam na personalidade. Durante muito tempo eu li esse texto de 1 Coríntios 2, eu achava que o apóstolo Paulo falava de pensamento. Nós temos a mente de Cristo.
o conjunto de pensar que é de Jesus. Até que um dia eu fui catucar lá no grego e descobri que a palavra que está sendo usada ali, ela é um conjunto de situações que é maior do que apenas o pensar. É o sentir que me leva a pensar e o querer que me leva a sentir. Elementos que compõem o start do meu fazer. Eu faço o que sinto, o que quero e o que penso. Para que eu faça alguma coisa é necessário que eu queira, sinta e pense. Mas tem coisa que você não precisa sentir. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo de um pensamento que não seja associado a uma emoção. Aí você pode falar assim: cálculos matemáticos. Que emoção você tem quando alguém te pergunta 3 vezes 7? Nós estamos falando de exatas, cálculos puros, que são decorados como informação e alinhados nos seus níveis de importância. Mas comumente quando você fala de um pensamento que te leva a uma atitude, você não dissocia isso de um processo emocional. Vamos supor que eu tenha algo para falar para o Rafael que foi muito chato, que eu estou muito triste. Eu vou dizer para o Rafael isso assim, eu já estou sentindo. Talvez o que eu tenha que dizer para ele seja algo que me constrange, eu já estou sentindo. Eu vou modular. Sabe o que é modulação? Quando você já entra no poderia, quem sabe, se talvez, né? É impossível você pensar algo a nível relacional sem que esse algo que você pense afete ou interaja com aquilo que você sente. Possível. Vai estar coladinho. O pensar, o sentir e o querer de Cristo são a resposta da redenção a uma cosmovisão distorcida, que o apóstolo Paulo chama de mundo. Abra comigo Romanos 12, vocês devem saber de cor e salteado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantas vezes a gente leu isso? Um crente normal, pelo menos umas 300 a 400 vezes. Um cara normal, mais de 1000. Quantas vezes você parou para pensar de fato no que o apóstolo está dizendo, quando ele diz que nós não devemos ter a forma do mundo, mas nos transformarmos pela renovação do entendimento? Há pelo menos 2 palavras importantes nesse jogo. Primeira é a palavra aion. Mundo aqui não é cosmos, não é sistema. Mundo aqui é era. É a forma como alguns pensam em um tempo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não pense como todo mundo pensa. Mas, aí ele vai usar o termo metanoia, que é mudança de pensamento, mas transforme a sua forma de pensar. Para que você seja transformado. Vocês estão comigo? Beleza? Nosso problema básico é o processador. Depois que estamos conectados na luz, porque na verdade o espírito como elemento relacional, ele se identifica com 2 possibilidades sobrenaturais ou não naturais.
luz e trevas. Se nós nascemos de novo, experiência que tratamos ontem, se fomos semeados pelo esperma da palavra, pela semente da palavra, e se isso nos gerou de novo em nosso espírito, não pela vontade do homem, não pela vontade do varão, mas um nascer de novo, e Jesus vai confrontar isso a Nicodemos. Nicodemos era um cara religioso espetacular, ele era príncipe entre os judeus, ele sabia tudo de lei, ele sabia tudo de parâmetro, ele sabia tudo de religião. E infantilmente, Nicodemos vai perguntar para ele: Jesus, como é que é esse negócio? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: o que nasceu da carne, o que nasceu do espírito, é espírito. E é interessante a constituição dos tempos verbais da resposta de Jesus. Ele diz: o que foi nascido e o que foi nascido. Então ele não está falando de processo. Pergunta se tem um prisma prata que está ali no portão dos outros. De quem é o prisma prata que está no portão dos outros? Obrigado, pastor. Obrigado, João. Ah, moleque. João, eu já falei que eu sou apaixonado no você? Sou apaixonado no você, velho. João, quando você estiver lá na frente, você vai lembrar de mim. Essa semente que vem e gera o meu espírito de novo, me conecta com a realidade do espírito, mas para que essa realidade se torne fato para mim, eu preciso processar isso, transformando minha maneira de pensar pela renovação do meu entendimento. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3, por favor. Queridos, eu não estou inventando doutrina nova, eu não estou defendendo doutrina nova, nada disso. Eu estou abrindo textos, ok? Tá beleza? Nós estamos abrindo textos, somente isso. E tem café, eu me sinto Jô Soares aqui. Beijo do gordo. Colossenses 3. Colossenses 3, verso 1. O apóstolo Paulo já começa concluindo. Portanto, então ele vai se referir, o portanto, a tudo que está antes. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, se vocês nasceram de novo, se o Espírito que estava morto foi vivificado pelo Espírito de Cristo que ressuscitou, e essa é a grande jogada, o Espírito do Cristo ressurreto vivifica o nosso espírito que está morto, e Efésios 2, o apóstolo Paulo diz que o nosso espírito está morto, e nós somos escravos da carne e dos pensamentos. Depois, se você quiser conferir, Efésios 2, de 1 a 3. Essa perspectiva interessante que o apóstolo Paulo vai dizendo é: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês já nasceram de novo, qual é o resultado disso? Esse buscar aí você pode riscar com 3 riscos, porque o termo que o apóstolo Paulo usa é pensai. Alguém tem pensai aí na sua Bíblia? Alguém tem pensai? Pensai nas coisas que são de cima? Pois é. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E ele vai repetir isso mais embaixo, se eu não me engano, no 3. 2.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então ele vai dizer, se você nasceu de novo, você tem que reprogramar o seu processador, para que você não pense mais com o natural, mas você pense como Jesus pensa. Lembram que nós pegamos lei, mandamento, preceito, juízo, palavra, e dissemos que aquilo é o que Deus pensa a meu respeito, e o que Deus pensa a meu respeito está manifestado em Jesus. Quando eu nasço de novo, o que Deus pensa a meu respeito é trazido para dentro de mim como palavra que é semente, e faz o meu espírito nascer de novo. Então, a partir disso, eu preciso começar a reprogramar o processador, a minha alma, para que eu pense nas coisas que são de cima. O termo buscar que está no primeiro versículo, pastor, não é buscar no sentido de buscar alguma coisa, é no sentido de você refletir sobre algo, como se você estivesse à procura no processo reflexivo, entendeu? Por isso que não é buscar físico. Então, a ideia é muito mais de pensar, de refletir, de buscar no sentido de intensamente pensar sobre isso, do que necessariamente pegar alguma coisa, se deslocar no espaço para pegar alguma coisa. Entende? Então, talvez a tradução lá no seu site não seja, mas a ideia é essa. Não é buscar no sentido de buscar mudança, buscar atitude, buscar, certo? Não buscar no sentido de me deslocar para pegar alguma coisa. Ah, vai buscar a minha chave. Então alguém se desloca para pegar alguma coisa. Esses resíduos aspectuais que estão na língua portuguesa é interessante, né? Porque, por exemplo, buscar, no sentido buscar primário, demanda um deslocamento, um container e um regresso. Quem busca, busca alguma coisa para alguém. Certo? Então, indica que alguém se desloca, que alguém contém alguma coisa e traz essa alguma coisa para um outro alguém ou para si mesmo. Oi? Está aí? Isso. Essa é a ideia. Reflita, investigue as coisas que são de cima. Pense e repense sobre isso. Busque refletir sobre as coisas que são de cima. Bateu aí, né? Que bom, agora eu estou com medo desse negócio aí. Está claro? Agora vamos para 1 Coríntios 2. Pastor, quanto tempo? Já são 11h36. Ah não, 11h36 é na Barra. Aqui é 10h36, né? Até o quê? Até 11? Eles vão aguentar mais uma hora? Eles vão aguentar mais uma hora? Você sabe que quando manda eu falar, eu falo, né? Fique bem confortável. Obrigado, pastora. Se alguém quiser um lanchinho, tem um lanchinho ali atrás. Eu vou ficar só com o meu café, aroma da terra. Gugu, cadê Gugu? Eu estou levando o meu fardo suave e leve. Primeiros Coríntios 2. Reparem o que o apóstolo Paulo fala no versículo 4, que nós lemos. A palavra da minha pregação, é 4? Isso. A palavra da minha pregação, e aí essa versão diz a minha palavra e a minha pregação, né? Mas a palavra da minha pregação não é uma palavra de persuasão.
Então ele vai dizer que a proclamação do Evangelho transformador de Jesus não é um elemento que muda seu processo cognitivo, que te persuade. Ele vai dizer que esta palavra não é pautada em sabedoria, em entendimento, em sofia, em conhecimento humano. Mas ele vai dizer que a manifestação, a palavra dele, é manifestação do Espírito e de poder. Isso me lembra Jesus em João, capítulo 6, verso 63, onde ele diz: as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é quase a mesma coisa do que Jesus estava dizendo, ou que Jesus disse. O apóstolo Paulo diz que a palavra que ele ministra a palavra que ele ministra manifesta o Espírito. Puxa da conexão com Deus o que é dele para mim e aciona em mim o processamento de apropriação disto. A palavra poder vem do termo grego dunamis. Eu detesto esse U porque é francês, né? Oui, né? O du é dunamis, né? O que é esse dunamis? Engraçado que quando a gente fala de poder, a nossa cabeça imediatamente faz assim: milagre, não é? A gente pensa poder, aí a cabeça cura. Só que a palavra dunamis, ela significa dinâmica. Poder que aciona, poder que impulsiona, poder que faz funcionar. Estão me entendendo? Eu acho que eu usei esse exemplo uma vez lá em Guiratinga, do motor de combustão. Foi mesmo? Sabe como funciona o motor de combustão? Existem pistões. O pistão, dentro desse pistão, ele está dentro de um cilindro muito justo. Naquele lugar é lançado determinado combustível, já em gás, e uma fagulha, que faz com que aquele combustível, ele vai explodir dentro daquele cilindro e empurrar o pistão para cima. Esse pistão é conectado numa árvore de manivelas, né? Alguns gostam de chamar de virabrequim, né? E à medida que um pistão ele recebe a explosão e ele é empurrado para cima, nessa árvore de manivelas, as manivelas estão postas em posições diferentes, e o pistão seguinte ele é empurrado para baixo. Quando aquele pistão que desceu recebe a explosão no seu cilindro e ele é empurrado para cima, o seguinte é empurrado para baixo, e essa série de explosões vai causando uma dinâmica. Explode, levanta, baixa, explode, levanta, baixa. Isso vai fazendo com que a árvore de manivela gire um eixo, que vai produzir um movimento. Dunamis é essa explosão que gera dinâmica. O apóstolo Paulo está dizendo que a palavra que ele ministra, a palavra que ele prega, o evangelho que ele ministra, o evangelho que ele compartilha, não é uma persuasão para a cognição, mas é uma manifestação de tomar do Espírito e tornar isso dinâmico na minha vida, funcional. Dá para entender o que ele está dizendo? O Espírito que funciona onde? Onde eu penso, onde eu sinto, naquilo que eu quero, que me aciona num movimento contínuo e dinâmico. Não é poder apenas para fazer uma coisa ou outra, é poder para funcionar, é poder para se mover, é poder para se apropriar.
E como resultado disso, as outras coisas vão acontecer. Se você flui no que é do Espírito, então fica fácil de entender por que às vezes milagres acontecem, provisões acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Mas antes que milagres aconteçam, coisas extraordinárias aconteçam, é importante que vida aconteça. Que relação aconteça. Que relacionamento aconteça. Que a minha forma de pensar seja dinamicamente mudada pela forma de pensar de Jesus. Aí em 1 Coríntios, capítulo 2, mais embaixo, lá no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer: coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele está querendo dizer com isso? Que o poder e a dinâmica que vem da palavra, ela gera em nós compreensão e percepção de coisas que naturalmente não se percebem. Que o olho natural não vê, que o ouvido natural não ouve e que os sentimentos humanos não percebem. Então ele está falando de coisas que não são do homem, não são naturais. O apóstolo Paulo vai dizer que estas coisas, pode passar o verso seguinte, por favor? Estas coisas, elas são reveladas, elas são mostradas. A palavra apocalipse, né, dá a ideia de que você se revela, você se desnuda. Essas coisas, elas são mostradas, elas são reveladas pelo Espírito. Porque o Espírito, ele penetra, ele sonda, ele analisa todas as coisas, até as profundezas de Deus, até o que é de Deus. E o apóstolo Paulo vai fazer um jogo interessante com a gente no próximo verso. Pode passar, por favor. Porque qual dos homens sabe o que é do homem, senão o Espírito do homem? Então ele vai dizer, aquilo que é natural do homem, o Espírito do homem conhece sem problema. Mas se você quer conhecer as coisas de Deus, então você precisa do Espírito de Deus. Reparem que o apóstolo Paulo associa novamente a ideia de conhecer, saber as coisas de. O espírito do homem sabe bem as coisas que é do homem. Mas se o indivíduo, o homem, quer saber algo que é de Deus, então ele precisa do Espírito de Deus que sabe o que é de Deus, que conhece o que é de Deus e pode dinamizar em nosso processador aquilo que não é nosso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa pegada do apóstolo Paulo é interessante. Nem tudo que é bom é agradável. Nem tudo que é agradável é perfeito. Quando eu era criança, eu tive ameba. Né? Era uma dor insuportável no entorno do umbigo. E naquela época, não precisa dizer nada, né? Eu tinha 4 anos para 5. Estou com 51. Põe tempo nisso. 51, minha filha, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos quebrou. Não continua numa boa. Eu tomava um remedinho, cara, que era importado. O remedinho tinha no rótulo dele um cavalinho empinado, igual o da Ferrari. Até hoje, quando eu vejo aquele cavalinho na Ferrari... E eu lembro da minha mãe correndo atrás de mim com um remédio, dizendo: filho, isso é bom para você. Mas o troço do remédio era fel, amargava. Era bom, mas não era agradável.
gente às vezes não se toca nessa construção que o apóstolo Paulo faz, que a vontade de Deus ela é boa, mas nem sempre é agradável. Mas se ela é boa, quando a cosmovisão muda, ela também se torna agradável. E quando o bom e o agradável se juntam, aí ela se torna perfeita. É um jogo interessante de palavras, né? Uma outra cena que não me sai da cabeça, alguns conheceram aqui o pastor Elcio, que faleceu há pouco tempo atrás em Barra do Garças. Você conheceu? Logo que eu cheguei para Barra do Garças, a filha mais velha do pastor Elcio, a Mariana, ela estava com uma infecção e precisava tomar uma injeção. Eu lembro como se fosse hoje a Mariana correndo na frente e Elcio: filhinha, papai te ama, mas tem que te aplicar essa injeção. Ela é boa para você, mas eu não queria saber disso, correndo do pai para não tomar a injeção em casa. Ele era médico, né? Pode ser bom, mas no momento pode não ser agradável. Mas quando o que é bom de Deus para mim muda a minha cosmovisão a ponto de eu entender que pode ser agradável, mesmo que a princípio não seja, então isso se torna pleno, perfeito. E eu só consigo perceber isso se eu for transformado pela renovação do meu entendimento, se o Espírito me ensinar coisas que como homem eu não consigo compreender. Aí vai. Não entendo porque a nossa geração, chamada Igreja de Jesus nesse tempo, perdeu totalmente um relacionamento com o Espírito no que tange a aprender dele. Parece que o Espírito Santo tornou-se alguma coisa que a gente usa, uma ferramenta para termos poder de Deus. E o Espírito Santo não é uma ferramenta, ele é Deus falando em nós. Ele é Deus nos ensinando como entender o que Ele pensa a nosso respeito e como mudar a nossa maneira de ver. Ele é o único que pode trabalhar a gente por dentro no que Deus é por dentro. Mais ou menos? Há um conceito muito interessante de um grupo religioso da nossa época. Os testemunhas de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia. Ele não é uma pessoa. E a maioria dos crentes da nossa geração pensam a mesma coisa. Nós usamos o Espírito Santo como uma ferramenta de poder. Espírito me enche, Espírito vem como fogo, Espírito vem como vento, Espírito vem como água, Espírito vem como... Mas o Espírito que é parceiro, que é companheiro, o Espírito que me ensina todas as coisas, como o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 27. Porque a unção que está em vós é verdadeira. Essa unção não é mentira e ela ensina vocês todas as coisas, até como permanecer em Jesus. Ele não é um poder que você usa, ele é o Deus que vive em você. Ele é aquele que pode fazer a gente compreender a maneira como Deus pensa a nosso respeito, e ele é quem nos dá poder para mudarmos a nossa forma de pensar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos é aquele que opera em nós. E assim como Jesus foi ressuscitado, Ele é capaz de gerar em nós vida no mesmo nível que gerou em Jesus. Se você pegar a declaração de Atos capítulo 10, verso 38, é chocante, porque diz: a Jesus de Nazaré, varão ungido, que fez entre vós sinais e maravilhas, porque estava cheio do Espírito Santo. O texto vai nos dizer que a razão de Jesus ser quem Jesus é porque ele estava cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo é companheiro, é amigo, é parceiro. O Espírito Santo é a vida de Jesus permanente em nós. É Ele que fala, é Ele que ensina, é Ele que puxa a orelha, é Ele que passa o rapa, é Ele que fecha a conta e passa a régua. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ele não é um poder que você usa, nem é um poder que te usa. Ele é Deus presente. Quando Jesus diz que enviaria outro Consolador, Ele diz outro da mesma natureza. Qual era a natureza de Emanuel? Deus conosco. Qual é a natureza do Espírito? Não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro para que ele esteja em vocês e habite em vós. Nossa geração não tem problema com a cruz. Tem não. A gente sabe muito bem o que Jesus fez, a gente sabe muito bem que a gente é pecador mesmo, a gente sabe muito bem que a gente precisa de misericórdia, a gente sabe muito bem que Jesus morreu para resgatar os nossos pecados, para fazer o que a gente não dava conta. A nossa geração tem problema com a ressurreição. De entender que Jesus não é um espírito desencarnado, mas um homem ressurreto. Esse é o nosso problema. Uma vez eu fui convidado para ministrar num encontro profético de Páscoa. O Espírito me orientou a abrir o texto dos discípulos do caminho de Emaús. Andavam com Cristo ressurreto, conversavam com Cristo ressurreto, entraram para casa com o Espírito, com Cristo ressurreto, se assentaram à mesa com o Espírito ressurreto, com Cristo ressurreto, mas não perceberam a ressurreição de Cristo. A ressurreição é o aspecto da sua presença constante em nós. E essa presença constante, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo ressurreto em mim e em você. O mesmo poder, a mesma graça, a mesma natureza. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que Jesus estava acostumado a levar pancada. Então você pode até fazer grosso com Jesus, mas se você for grosso com o Espírito é uma pomba, ele vai embora. O Espírito luta com o nosso espírito o tempo inteiro. O Espírito pega a gente e joga no chão o tempo todo. O Espírito esfrega a gente no chapisco o tempo todo. A gente é que não percebe que Ele é o Cristo ressurreto que vive em nós. A gente acha que Ele é sensível. Se você fizer qualquer coisinha, o Espírito Santo... Porque a gente acha que a presença do Espírito Santo é medida pela nossa expressão. A presença do Espírito Santo é medida pelo nosso caráter. Muitos dirão naquele dia, Mateus 5, Mateus 7, Senhor, Senhor. Eu imagino os caras declarando isso em alto e bom tom. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, fizemos sinais, maravilhas. Qual é a resposta de Jesus para esses caras? Qual é a resposta de Jesus para esses caras? Não, antes disso ele diz outra coisa. Nunca vos conheci. Não sei quem são vocês. Do que vocês estão falando? Quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que ele diz que está presente em nós é o seu fruto. E fruto é caráter.
Dom é consequência. Dom é ferramenta. E fruto é caráter. Ah, mas nós já ouvimos isso 100 vezes. Vivam isso uma vez, que eu paro de falar. Na congregação, eu sou pastor na mesma congregação há 17 anos, vocês imaginam o desespero deles, né? Que quando eu começo a falar a mesma coisa, eles olham fazendo. Aí eu, já está vivendo? Não, de novo. Já está vivendo? Não, então vamos ver de novo. Até que vocês vivam. Até que eu viva, porque a carapuça me veste primeiro. Meu avô tinha um ditado interessante, ele dizia, farinha pouca meu pirão primeiro. Né? E se o meu pirão não for primeiro, não roda? Segue o texto, por favor. Nós não recebemos o espírito do mundo, do cosmos, do sistema. Nós não recebemos o espírito que sente as coisas que são naturais. Mas nós recebemos o espírito que provém. Esse provém é genitivo, que tem a mesma natureza dele. Provém no sentido, da mesma forma como um filho provém de um pai, com a sua carga genética, com o seu traço, com a sua natureza. O espírito provém de Deus de forma genitiva. Ele é o próprio Deus, ele é a natureza do próprio Deus. E esse espírito que provém de Deus nos foi dado para que nós pudéssemos, para que nós pudéssemos conhecer o que ele nos deu. Agora saca, meu espírito está conectado ao Espírito de Deus quando eu nasci de novo, e ele me deu. Então agora o Espírito vem para mim ensinar a entender como que eu posso pegar aquilo que ele já me deu. Ele já me deu. Agora eu preciso processar o que ele me deu aqui, para que aquilo que ele me deu na cruz seja meu, seja em mim. Está claro? Talvez a expressão mais honesta de toda a revelação, em minha opinião, é a expressão do apóstolo Paulo em Filipenses 3, aquilo que estava conversando ontem com você. Ele diz: eu não sou perfeito, as coisas não estão prontas para mim, mas eu sei de uma coisa, eu vou deixando para trás as coisas que ficam, e eu vou me movimentando para deixar elas para trás. Essa é a ideia do grego, do termo grego. Não é que eu vou deixando para trás, é que eu deixo aqui e eu me movimento. Então, à medida que eu me movimento, aquilo fica para trás. Está entendendo? É isso que o apóstolo Paulo diz, é necessário um movimento para que aquilo que você deixe fique para trás, porque se eu deixar aqui e ficar aqui, está comigo. Ele diz: deixo para trás as coisas que deixo para trás e prossigo. Então eu me movimento para ser diferente, para deixar para trás aquilo que tem que ser deixado para trás, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele diz: para alcançar aquilo para o que também já fui alcançado. Irmãos, conhecem o texto? Querem abrir para conferir? Filipenses capítulo 3. Podemos começar do 8 para ter uma ideia melhor. Na verdade, também considero perda todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua, reparem que ele não diz conhecê-lo e o poder da sua morte, ele diz conhecê-lo e o poder da sua ressurreição.
poder da sua ressurreição. Como a ressurreição de Cristo interage comigo? O mesmo poder que ressuscitou ele dentre os mortos é o poder que opera a dinâmica de Deus em mim. Está claro? E ele vai dizer: me conformando com ele na sua morte pela comunhão dos seus sofrimentos, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu esteja pronto, completo, pleno, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. E prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Entenderam? Alcançando aquilo para o que também já fui alcançado. Esquecendo-me, livrando-me das coisas que ficam para trás, ao ponto em que eu me movimento, em que eu avanço para as coisas que estão para frente. Dinâmica. Poder. Que me tira de onde eu estou e me empurra para frente. Me faz funcionar. Vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 2. Estamos fechando já. Pode voltar lá para 1 Coríntios 2? Pode passar. Volta um pouquinho. Aí. Ele vai dizer: estas coisas que nós recebemos gratuitamente em Cristo Jesus, nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, não sendo ensinados pelo entender do homem, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, com a capacidade de comparar, discernir, distinguir coisas espirituais e coisas espirituais. Volta lá um pouquinho. A expressão comparar significa distinguir, discernir, entender elementos distintos entre coisas espirituais e coisas espirituais. Dá para compreender? Vamos supor que eu traga um saco cheio de grãos misturados, soja, milho e feijão, e eu te entregue e peça para você: separe milho, soja e feijão. Como você vai fazer para fazer isso? Você vai pegar o que você conhece do milho e vai transformar isso em referência para que outros milhos sejam colocados juntos daquele milho. Certo? Você vai ter um elemento de comparação, para que você possa discernir dentre os outros grãos quais são milho. Se tiver um milho roxo, você vai ter problema de identificar a princípio, porque o milho roxo vai fugir das características básicas do milho amarelo. Se você tiver entre os grãos de feijão um grão de vagem, você talvez não o separe a princípio, porque o formato é igual, mas a cor é diferente. E o formato é diferente. Similar, mas não igual. Então você vai usar elementos de discernimento, de distinção. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, que coisas espirituais se distinguem de coisas espirituais pela nossa capacidade de ver características que são iguais, características que são diferentes, elementos que são idênticos e elementos que se distinguem. Está claro? Isso só é possível pela familiaridade. Ninguém pode discernir aquilo que não conhece.
que se você nunca tivesse visto milho na sua frente, você jamais poderia separar os grãos de milho. Porque você não tem familiaridade. Deu para entender o exemplo? O Espírito nos leva a separar coisas espirituais de coisas espirituais, a comparar coisas espirituais com coisas espirituais, porque o meu espírito humano não entende nada das coisas espirituais. Então é o Espírito que me capacita, que me faz entender e processar o que é espiritual e distinguir outra coisa que também é espiritual e saber separá-las e como elas funcionam. Uma vez eu fui convidado para ir à casa de uma pessoa em São Paulo, e ele era meio excêntrico. Ele era apaixonado em carros da Chevrolet. E na sala dele tinha um Ômega 8 cilindros, importado, australiano. Na sala de estar dele, o Ômega estava pendurado na parede. E ele disse: eu nunca usei esse carro. Eu comprei esse carro para que eu possa apreciá-lo. Eu nunca vi um carro se tornar quadro. Não tem finalidade. Uma vez eu ouvi a história de um missionário que trabalhava entre indígenas. Sabe a história do cara que ganhou um arco e flecha e deixou um relógio? Ele saiu da tribo, na época que ele saiu da tribo, que ele trabalhava com esses indígenas, ele ganhou um arco e flecha. Ele deu um relógio para o chefe da aldeia, que ele ficou servindo durante algum tempo. Alguém conhece a história? Diz que depois de um tempo, aquele índio voltou, aquele homem voltou à aldeia, e ele não entendeu nada, porque o relógio estava pendurado no meio da aldeia, como um adorno. E ele disse: relógio é para ver a hora. E os indígenas ficaram sem entender muito bem, mas ele ficou chocado, porque é tão prático usar um relógio para ver a hora. Desta vez que ele foi embora, ele levou um dos indígenas com ele. E quando ele chegou na casa desse missionário, o arco e flecha estava pendurado na parede como um adorno. E ele disse: arco e flecha não é para ficar pendurado. Depende do conhecimento prático que você tem de alguma coisa. Para mim, um arco e flecha não vai servir para outra coisa, a não ser para ficar pendurado. Discernir coisas espirituais de coisas espirituais. Há coisas que são para mim, há coisas que não são para mim. Há coisas que são simples e outras que são complexas. Há coisas que são quase automáticas, há outras que são processuais. Coisas espirituais e coisas espirituais são distintas. O fato de serem espirituais não as tornam iguais. Estava conversando com a pastora sobre libertação e liberdade. Nós não temos problema nenhum de entender o conceito de libertação no meio evangélico brasileiro. O que a gente não consegue compreender é que a libertação deve nos levar a uma condição de liberdade, onde nós sejamos capazes de dizer não e de entender nossas próprias realidades. Libertação carrega a ideia de que alguém tem que fazer por mim. Liberdade me dá o entendimento de que eu posso confrontar. Como o apóstolo Paulo me ensina em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da iniquidade. E ele vai dizer como que esse combate se dá: vestindo uma armadura e orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então ele não está falando de algo que é feito sobre o outro, ele está falando de que é algo que você se apropria para você mesmo. Ele nos chama a ser soldados. E antes de um soldado poder ser um bom atacante, ele tem que ser um bom defensor. Dizem que a melhor defesa é o ataque, mas ele tem que fazer por ele antes de fazer pelo outro.
Estava lendo sobre a guerra do Vietnã e lendo sobre as principais dificuldades que os soldados americanos tinham nos confrontos com os Vietcongs nas selvas no Vietnã. Uma das coisas mais notáveis entre os soldados Vietcongs é que eles eram treinados não para matar, mas para ferir. E a ideia deles é que um soldado ferido desmobiliza mais 2, porque tem que ter pelo menos 2 para carregá-lo. Então era melhor atirar na perna do que na cabeça, porque ao atirar na cabeça o soldado inimigo estaria morto, é uma baixa. Quando você atira na perna, são 3 baixas, o indivíduo que está ferido e 2 que precisam carregá-lo. É exatamente assim que as trevas nos veem, ou que as trevas nos veem. Ela sempre vai atirar para ferir, porque você ferido dá mais trabalho do que morto. Como dá trabalho, né? Como eu dou trabalho. Discernir coisas espirituais de coisas espirituais. Quando eu entendo que libertação não é algo passivo, é algo que eu tomo as rédeas e eu defendo a minha liberdade. Sabe qual é a expressão que o apóstolo Paulo usa para não termos que lutar contra a carne nem contra sangue? É luta livre. Já viram luta greco-romana? Agora ela é chamada de luta olímpica. Aqueles caras com aqueles maiôzinhos mais ridículos, né? E aqueles homens brutais, enormes, se agarrando e jogando um ao outro no chão, para suplantar. A ideia é que o conflito é pessoal, a fim de que um suplante o outro. Um tome o domínio sobre o outro. Quando Caim se perdeu na cosmovisão dele, ele ficou com o semblante descaído, e o Senhor chamou ele para a conversa e disse: o que está havendo com você? Você está de cara amarrada? E Caim disse: Aí o Senhor disse para ele: o pecado está na porta. Ou você suplanta ele, ou ele suplanta você. O conceito não mudou. O apóstolo Paulo só ampliou. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas nós precisamos sujeitar principados, potestades e hostes espirituais da iniquidade. Fortalezas espirituais e indução para a iniquidade. Está claro? Vamos terminar? Ora, juntos? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não podem entendê-las, porque elas só se discernem pelo Espírito. Pode passar. Mas é discernido. Volta lá um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo escreve esse fragmento, ele não usa o termo espiritual como um adjetivo. Ali parece que espiritual é adjetivo. O homem é espiritual, o homem pode não ser espiritual. O homem pode ser carnal. Não dá a ideia de adjetivo? Ali é descritivo. Ele vai dizer o homem que tem o Espírito. Então ele é distintivo, ele não é um homem qualquer, é o que tem o Espírito. Não é um adjetivo, é um qualificador. Não é uma qualidade adjetiva do indivíduo, mas é um elemento que o distingue dos demais.
Quem sabe um pouquinho, conhece um pouquinho mais de língua portuguesa, entendem que alguns adjetivos, eles não são apenas qualidades, eles são modificadores. Eles são distinguidores. Eles fazem distinção entre indivíduos e indivíduos. Por exemplo, se eu disser assim, o menino chorão que estudava na minha turma foi mandado para outra escola. Chorão ali não é uma qualidade do menino, é algo que o identifica como aquele menino que chorava. É diferente, por exemplo, de dizer, larga de ser chorão. Aí eu estou qualificando. Estão entendendo? Mais ou menos? Ali o apóstolo Paulo não está dizendo o homem espiritual, o homem que tem a qualidade de ser espiritual. Ele está dizendo o homem que tem o Espírito. Ele está distinguindo esse homem do outro homem que não tem o Espírito. Assim como o menino chorão está distinguindo aquele menino de todos os outros da turma. Então o apóstolo Paulo está dizendo o que discerne. Você mudou o texto? O que é espiritual? O homem que é espiritual, o homem que tem o Espírito, ele discerne bem tudo. E ele não é discernido por ninguém. Agora pode mudar. Vamos ler juntos? Quem conheceu a mente do Senhor? Aí nós vamos terminar por onde começamos. Mente aí não é apenas o pensar. É o pensar, o sentir e o fazer. É aquilo que é de Deus, que é trazido para mim, pelo Espírito, a fim de que isso seja dinamizado na minha maneira de viver. E o que Deus pensa a meu respeito, seja o que eu começo a pensar a meu respeito, e eu viva por aquilo que Ele pensa a meu respeito, e não por aquilo que eu penso que eu sou. Esta é a semente em nós implantada, a palavra da verdade, que nos gerou de novo. E que colocou em nós o seu Espírito, que nos faz viver nele, por ele e para ele. E ter uma visão totalmente distinta de todas as coisas, a partir da maneira como ele vê. Porque nós temos a mente de Cristo. Ok? Fechou? Tranquilo? Zerado? Fecha a conta e passa a régua. Pode passar o rodo e me mandar embora, que eu vou ficar dançando ali do lado de fora. Vamos ficar de pé? Dá para pegar o violão? Posso pegar o violão aqui? Não sei se eu ainda sei tocar, vamos ver. Que diz: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, e quando eu escutar
todo o coração obedecerei. Muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, coração, obedecerei. Muda meu coração, muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Que essa seja a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estão todos convidados para almoçar, amém? Todos que estão presentes aqui. Tem até carneiro, tem um carneirinho ali que vai sair. Só que eu queria convidar os irmãos para ficar à vontade. Ali pode tomar um cafezinho, um chazinho, botar as cadeiras lá para fora, ter uma comunhão, conversar das coisas que você discerniu do Espírito. Amém? Você pode... Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quer perguntar, se você quiser sentar, o pastor volta aqui, você pode fazer umas perguntas. Pode sabatinar ele, fica à vontade. Fica à vontade, se você quiser...